Boa noite, pessoal. Esperando a Mariana chegar aqui para poder convidar ela para a live, para a gente começar a nossa conversa sobre meninas e telas. Achei, cá está a Mariana. Olá. Oi, Mariana. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, tudo certo. Então tá ótimo. Vamos só dar mais uns 5 minutinhos, menos que isso, né? Mas alguns minutinhos só para as pessoas entrarem aqui, o pessoal que vai acompanhar a live com a gente. Vamos fazendo uma introdução por enquanto. Bom, primeiro vou me apresentar aqui, já começando, né? Quem for entrar depois vai pegar o assunto rolando. Mas eu sou a Maria Clara Vieira, eu sou jornalista, sou editora do Caderno de Ideias na Gazeta do Povo. E o pessoal da Quadrante me convidou para participar dessa live, para fazer essa live com você aqui, né? Muito para falar sobre esse livro aqui, que eles lançaram no final do ano passado, que se chama Educar Filhas Fortes numa Sociedade Líquida. Tá na O mão. livro é de autoria, muito bem. O livro é de autoria de uma pediatra americana, chama Meg Meeker, né? Ela passou mais de 30 anos praticando a pediatria, ela é integrante da Academia Americana de Pediatria e é professora da Michigan State University. O livro é bastante amplo, né? Como você deve ter visto, o livro fala de modo geral sobre criação de meninas, mas a nossa conversa aqui hoje tem um foco específico, né? Na verdade, eu acho é difícil escolher um tema só dentre todos os que ela trata no livro, mas um dos que mais me chama a atenção, assim, que eu acho que normalmente pais e mães de meninas atualmente se preocupam mais. Eu, como mãe de menina, minha filha só tem 3 meses, mas é engraçado que ao longo da gravidez era uma das minhas maiores preocupações que eu já vinha pensando, antecipando, meu Deus, quando ela for adolescente, quando ela tiver maiorzinha, como é que eu vou fazer? E desde já, né, quando ela estiver andando, falando e tudo mais, que são as famigeradas telas, né, a relação das meninas com as telas. Então, para a gente começar a nossa conversa, até para o pessoal que está entrando aí, eu vou pedir para você se apresentar, né, para você falar um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz, como é que é o seu trabalho com essa relação com relação a esses problemas de dependência tecnológica que a gente vem observando nos jovens hoje em dia. Bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar e de conseguir contribuir com esse assunto que é tão importante, né? Meu nome é Mariana Fraga, para quem ainda não me conhece, deixo o convite para conhecer o meu trabalho. Eu vim de uma transição de carreira, eu sou administradora. E quando eu engravidei, eu comecei a estudar sobre tudo, né? Parto, amamentação, introdução alimentar e tal. E telas foi um dos pontos que me fez estudar. E eu aprendi tanta coisa bacana, tanta coisa valiosa. Tá, tá dando um pouco de retorno. Será que é aqui o áudio? Fazer um teste com o fone. Então, aí eu aprendi tanta coisa legal que eu falei, gente, eu preciso dividir isso com outras famílias, porque muitas pessoas ignoram, eu acho, as informações, acham que é bobagem e tal, mas muitas pessoas não sabem mesmo. Aí eu comecei a dividir essas informações no Instagram, diariamente fazendo post, trazendo conteúdo. Hoje eu atendo famílias, eu compartilho desse conteúdo em lives, em aulas, em algumas dinâmicas que eu faço aqui com as famílias mesmo, e principalmente com as consultorias que eu faço atendimento individualizado. Mas é isso, hoje eu sou especialista em telas na infância e adolescência. Mariana, só para testar você, como é que tá o som? Eu coloquei o fone aqui, tá Melhorou? melhor? Uhum, para mim tá melhor. Tá ótimo, Obrigada. então tá bom. Pessoal que tá acompanhando a gente aí, desculpem essas pequenas intercorrências, mas enfim, Acontece. tá tudo resolvido. Se vocês tiverem algum problema com o som, com o ouvir, peço que vocês avisem pra gente aí nos comentários e a gente vê como é que se adapta, tá bom? Vamos lá, eu vou começar, Mariana, com uma pergunta um pouco ampla, mas como você comentou, é engraçado como a gente, quando começa a entrar nesse mundo da maternidade, hoje em dia essa questão das telas, ela aparece logo de cara. Então eu fico com
às vezes fica com a impressão de que, nossa, mas todo mundo sabe disso, é claro que faz mal para a criança. Mas se você dá um passinho além, você percebe que não é tão óbvio assim, né? Assim, eu pelo menos eu olho observando agora, né, desde que a minha filha a Aurora nasceu, eu vou no shopping, né, desde que eu comecei a prestar atenção nisso, você vê a quantidade de pais, de crianças muito pequenininhas com a criança lá com o celular na mão, né, o celular dos pais, ou enfim, com o smartphone, olhando ali a galinha, eu não vou citar marcas aqui, mas enfim, é a galinha pintadinha, qualquer programa infantil que não tem problemas em si mesmos, né, só explicando, mas o acesso constante, né? Assim, estão ali o tempo todo assistindo, o tempo todo na tela, a criança, a mãe tá cortando o cabelo, ou tá comendo, ou tá, enfim, fazendo qualquer coisa, e a criança tá ali conectada, assistindo desenhinhos, enfim, o tempo todo. E isso me leva a essa primeira pergunta, né? Assim, a gente vem vendo nos últimos anos inúmeras pesquisas que surgem, livros, documentários, abordando os problemas da exposição precoce e excessiva às telas. Bem como, assim, dezenas de pesquisadores, médicos, psicólogos que aparecem nas redes sociais alertando aos pais e educadores dos riscos associados. E eu queria ouvir, assim, mais do que essa questão científica, essas pesquisas, documentários, depois eu vou citar aqui algumas recomendações e queria ouvir as suas também. Eu queria ouvir a sua experiência pessoal com o assunto. Né? Que tipo de problemas os pais relatam quando chegam no seu consultório e quais são os principais malefícios que são associados às telas que você observa no seu trabalho? Assim, o que, que você está percebendo, está chegando para você relacionado a essa questão das telas? Tá. Bom, em relação à queixa dos pais, o que eu mais percebo, assim, de modo geral, é que eles querem que a criança, eles querem fazer alguma atividade, eu quero conseguir cozinhar, eu quero conseguir trabalhar, eu quero conseguir fazer alguma coisa sem interferência das crianças, tá? Então, o primeiro ponto é que as crianças não têm autonomia e dependem dos pais para tudo. O segundo ponto que eu percebo é justamente essa questão da autonomia, é que quando a criança está ali no piloto automático, hipnotizada por uma tela, a mãe vai lá, a mãe, a babá, o cuidador, o pai, enfim, veste a roupa, veste o uniforme para ir para a escola, escova o dente, essa criança está hipnotizada. Aí dá comida, e aí faz tudo para a criança, e a criança não vai ter autonomia mesmo, porque ela não sabe vestir a própria roupa. Como que quer que a criança brinque sozinha, se ela não faz absolutamente nada? Então tem que entender que isso não é de um dia para o outro, que tem que Uhum. desenvolver. Uma criança pequenininha, não é o caso da sua menina ainda, mas começando a andar, começando a subir a escada, deixa a criança subir a escada. Deixa a criança descer do sofá, ensina a criança a descer do sofá. A gente não precisa fazer tudo por ela. Deixa ela Uhum. subir, vai demorar, vai cair, lógico, né? Que não é para cair para machucar, mas assim, ela vai trombar, ela vai tropeçar. Ao invés de pegar a criança no colo, subir a escada, dá a mãozinha para ela subir. Então, assim, pequenas coisas no dia a dia que a gente faz que dá autonomia para a criança. E esse desenvolver da autonomia, pequenas coisas. Filha, você quer vestir a blusa azul ou a verde hoje? Filha, você quer comer cenoura ou beterraba? Sabe, você vai dando a escolha, você vai dando protagonismo para a criança. Isso ajuda ela a desenvolver autonomia. Então, ela vai conseguir brincar sozinha. Consequentemente, a família vai conseguir fazer outras tarefas. Então, eu vejo Uhum. Interessante. que um ponto muito, muito grande é essa queixa da criança ser muito dependente. O outro ponto é da criança, que é mais ou menos a mesma coisa, é que, nossa, meu filho está viciado, meu filho só fica no celular, meu filho só quer televisão o dia inteiro, minha filha só fica no TikTok fazendo dancinha e tal. Mas é mais ou menos correlacionado, né? Existe essa necessidade de frear essa situação. Se a criança está pedindo por uma tela, ela está pedindo por atenção. Se ela não tem Uhum. atenção, se a mãe ou o pai, enfim, a pessoa responsável não pode dar atenção naquele momento, ela terceiriza para a tela. Então, Uhum. é isso. A tela é um pedido de atenção, um pedido de eu quero que alguém fique comigo, eu quero ser visto, mas ao mesmo tempo as famílias querem a praticidade de não ter sujeira na hora da alimentação, de não ter barulho na hora do trabalho, de não ter essas interferências naturais de uma criança, principalmente as pequenas. Você entrou um pouquinho nesse assunto das consequências que as telas
causam, né? Assim, você, enfim, a gente sabe, quando a gente começa a ser pai, mãe, as crianças lá, você começa a perceber que o desafio vai aumentando, né? Ou melhor, ele vai mudando de cara, né? Começa com um bebezinho recém-nascido que não dorme e tudo mais, e conforme a criança vai ficando mais tempo acordada, você vai tendo essa necessidade de, meu Deus, eu preciso distrair esse bichinho por algum tempo, né? Eu vou trocar uma fralda, eu vou trocar uma roupa e a criança não para. Você cria essa necessidade, ou então de preciso trabalhar, preciso ter 5 minutos para cozinhar, fazer uma comida e distrair essa criança de alguma forma. Até ela acaba sendo um recurso. Só que no médio prazo, ou no longo prazo, enfim, né? Na verdade até curto, mais rápido do que a gente imagina, essa consequência vem que você está mencionando, que é essa perda de autonomia da criança, né? Você não, a criança acaba o hiperestímulo da tela, ela fica é tão fácil, é tão mais fácil a criança ficar ali assistindo tanta coisa mais tão rápida, com tanta velocidade, tanta informação, tanta cor, tanto brilho, tanta luz, que ela se acostuma a ficar naquilo e não vai conseguir fazer e é limitada, assim, cria-se uma dificuldade para fazer outras atividades, né? Para ficar lá paradinha, descansar, enfim. Uma coisa que eu queria conversar com você, assim, para a gente fechar essa primeira parte de introdução, é, para além da sua visão, assim, quais são os malefícios associados às telas que você percebe no seu trabalho com essas crianças que estão viciadas, né? Para além dessa perda de autonomia, eu vou citar aqui agora, né? Comentei alguns livros e pesquisas que falam desse assunto. Você tem um neurologista importante francês chamado Michel Demirger, autor de um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, imagino que você conheça, fiz uma matéria sobre ele na Gazeta do Povo, que ele defende a teoria, não vou entrar nela aqui porque ela é longa, né? Enfim, ela é debatível e tal, mas que a gente está vivendo, estamos convivendo com a primeira geração que tem o QI mais baixo do que a geração anterior. E ele associa isso ao uso desenfreado de telas. É só para citar aqui alguns dos problemas associados a telas que ele coloca. Ele fala de diminuição da qualidade e quantidade das interações familiares, que são essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional. Diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, a lição de casa, arte, música, leitura. Perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido, ou seja, você dorme menos, e qualitativamente degradado, a gente dorme menos e dorme pior. Superestimulação da atenção, que leva aos distúrbios de concentração, aprendizagem, impulsividade, subestimulação intelectual, enfim, ele cria uma lista de problemas. Eu queria saber, você vem observando isso no consultório, os pais que chegam falando, não apenas meu filho está viciado, mas assim, meu filho não consegue prestar atenção no que eu falo. Meu filho não consegue ouvir uma ordem e colocar em prática, e não por mera desobediência, por estar afrontando a mãe, mas porque não consegue ficar parado, não consegue ficar quieto, não consegue se concentrar numa tarefa. Isso chega para você na sua consultoria? Chega sim, com certeza. E eu acho que um pouco além disso, a questão da birra, né, das crises emocionais, eu nem gosto de usar esse termo birra, mas é mais comum. Ai, meu filho não pode ouvir não, porque ele já começa a chorar. Se eu tiro o celular, começa a chorar. A criança, quando ele tem muito acesso ao celular, ela deixa de se desenvolver emocionalmente, né? Então, ao invés de você negar alguma coisa para sua criança, por exemplo, você está no supermercado e a criança quer um chocolate, quer um brinquedo, uma loja de brinquedo no shopping e tal. Ao invés de você parar e explicar, filho, a gente não vai comprar esse chocolate porque não está na hora do almoço, porque não faz bem, enfim, você vai usar o seu argumento. Ao invés de fazer isso, aí ela vai e é distraída com a tela. Quando a criança se machuca, para a criança não chorar, para ela parar de chorar, distrai com a tela. Então, assim, a criança não está se desenvolvendo emocionalmente. Então ela fica muito tempo na tela, ela não consegue se conectar. A tela, ela tá ali passiva olhando. Aí quando ela vai ter um diálogo com a família, ou o que você falou, ela recebe um comando, ela não consegue se conectar, porque ela não desenvolveu aquilo ali. É uma habilidade que não foi desenvolvida. Ela está acostumada só a receber, ela não está acostumada a trocar. Ela não faz um diálogo, ela não tem uma relação mais profunda. Ela está ali passiva, só recebendo estímulo, recebendo aquela bomba de informação sem troca. Então ela fica uma criança mais apática, embora ela seja uma criança super estimulada, mais enérgica, é uma criança mais, assim, mais pacata no sentido de aprendizado, sabe? Então isso Uhum, impacta sim. diretamente no sono, na qualidade do sono.
crianças sedentárias, porque você fala, meu filho, você quer jogar futebol ou você quer ver um desenho? Qualquer criança vai preferir o desenho. Mas depois que você insistir, você já estiver lá do lado de fora, com a bola, jogando, eu tenho certeza que a criança vai se divertir. E a gente não pode desistir no primeiro momento. Nós somos responsáveis. Eu sei qual é o momento de ver televisão e eu sei qual é o momento de fazer tarefa de casa, de ajudar em alguma coisa, de sair de casa e brincar, de se exercitar. Então a gente tem que conduzir essa situação, sabe? Então, em relação aos Sim, impactos, tem a questão do sono, sedentarismo, obesidade, como uma consequência ainda, né? A criança não se exercita, sim. fica ali só comendo bobagem e acaba tendo um impacto aí na saúde, de forma geral, é, desculpa, no peso. A criança extremamente irritada, ansiosa, imediatista. Então, assim, a gente tem uma série de impactos que muitas vezes são associados a outras coisas, né, erroneamente tratadas como é fase, meu filho está dormindo mal, é só uma fase, vai passar. Ai, meu filho está comendo mal, vou ligar a tela aqui porque é só uma fase, vai passar e não é bem assim. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Quer ligar a tela? Liga, sabendo do que pode acontecer e que a responsabilidade é sua, sabe? A gente tem que ser Uhum. protagonista É dessa decisão. importante, sim, é importante lembrar que a própria OMS, né, recomenda zero de telas até os 2 anos de idade. E a gente vê, pelo menos eu caminhando no shopping, em qualquer lugar, crianças muito menores, Muito. assim, muito pequenininhas. Às vezes eu vejo até pouquinho mais velhas que a minha filha, já com o celular, já coloca porque eu reparo com ela aqui em casa, assim, se você passa pela frente da televisão, o olhinho já acompanha. Né? Então eu reconheço que é tentador você colocar ali uma coisa para resolver rapidinho, mas existem várias outras situações na vida de uma criança e posteriormente de um adolescente, de um adulto, que vão exigir muito mais atenção. Se a gente que é adulto, eu particularmente noto uma baixa muito grande na minha capacidade de ler, desde que eu comecei a ter smartphone, né, a ter esse acesso muito, muito grande, muito constante, para a gente já faz diferença, que dirá para uma criança que tem um cérebro tão plástico, né, como a própria psicologia e a neurobiologia explicam. E agora eu queria passar para o Deixa próximo eu só tema, complementar dentro, Deixa eu só colocar uma claro, informação adicional em relação ao que você falou. claro. Dessa necessidade de distrair a criança, de mantê-la entretida, a gente vem de uma cultura ou de uma, não sei, de uma obrigatoriedade de distrair a criança 24 horas. A gente não é monitor de festa infantil que precisa estar ali fazendo coisa o tempo todo. Não é isso. Deixa a criança ali na dela. A criança começa a brincar, é, desde os 3 meses, por exemplo, a criança está ali com o chocalho, e a gente fica, ai, que bonitinho, balança. Deixa a menina em paz brincando ali. É nesse segundinho que ela está adquirindo aquela capacidade de ficar 5 segundos concentrada. Na próxima vez, talvez ela fique 15. E aí ela vai melhorando essa qualidade, essa quantidade de tempo. Então, às vezes, uma criança está ali brincando, a gente chuta para cá, chuta para lá. Não é assim que põe a peça, põe de outro jeito. Deixa ela brincar, deixa a criança brincar livre, deixa ela brincar em paz, né? Sem interferências nossas. É assim que ela vai desenvolver é, essa questão do brincar sozinho e ela precisa desse momento de tédio. Ai, que saco, não tenho nada para fazer. Ai, filho, abre aí seu armário e tem muita coisa lá. Descobre alguma coisa. Sabe? É nesse momento que ela vai criar, que ela vai imaginar, que ela vai pensar em algo. Então, a gente vem dessa necessidade de entreter crianças 100% do tempo, 24 horas por dia, mas isso é falho, né? Isso acaba sendo um tiro no pé. Eu queria agora passar para um tema um pouco mais específico do livro, né, Educar Filhas Fortes, porque assim, o excesso de telas parece ser o problema de uma geração inteira, né? Assim, tem pais, de meninos e meninas que estão reclamando do mesmo problema. Mas o livro da doutora Meeker, ele se debruça especialmente sobre a criação das meninas. E as pesquisas indicam que são elas as principais vítimas das redes sociais, em especial, né? São as que mais sofrem, isso de novo, né? Repetindo, a geração toda, a geração Z, principalmente, que ela menciona, é uma geração que vem sendo vítima de uma crescente, uma alta sem precedentes em casos de depressão, de ansiedade, transtornos alimentares, automutilação, outros problemas bastante graves.
mas que as meninas são especialmente vítimas. E esse problema seria muito associado ao uso das telas. Eu queria entender, assim, por que que isso acontece, né? Por que que faz com que as meninas sejam mais suscetíveis ao que tudo indica a esses problemas? E até vou trazer aqui alguns dados que eu trouxe aqui. Um dado é de um artigo muito interessante no The Atlantic, quem conseguir ler inglês, ou então coloca no Google Tradutor aí, escrito pelo Jonathan Haidt, que é um psicólogo social que estuda bastante essa questão dos adolescentes, o impacto das redes sociais. Ele comenta que de 2010 a 2014, as taxas de internação hospitalar por automutilação dobraram para meninas de 10 a 14 anos. E esse aumento não se verificou em outras faixas etárias e também não se verifica no caso dos meninos. Ele baseia bastante as pesquisas dele naquele livro da Jean Twenge, que é outro livro que eu acho que vale recomendar aqui para os pais, que provavelmente você conhece, que chama iGen, né, que ela faz um retrato dessa geração. Uma coisa que eu acho muito interessante que ela fala também é como as mudanças geracionais, que geralmente são devagar, né, acontecem aos pouquinhos, aconteceram mudanças muito abruptas desde que os adolescentes passaram a ter smartphone na mão. Claro que estou citando aqui adolescente, nosso papo, a sua especialidade é mais na infância, mas é óbvio que a adolescência é, em muitos níveis, uma decorrência da infância, né? Uma consequência. Então, tá tudo no mesmo bolo. E eu acho muito interessante que nesse artigo, Jonathan Haidt menciona, citando a Twenge, que os meninos, eles também estão grudados nas telas, só que eles não usam muito as redes sociais. Eles passam muito mais tempo jogando videogames, que é um outro problema, né? Assim, tem questões à parte. Mas que quando o menino se afasta do console, ele não fica as próximas horas ali se preocupando com o que os jogadores estão dizendo sobre ele, né? Não cria essa paranoia, não fica lá confabulando, pensando. Por outro lado, o Instagram, né, que é uma rede social majoritariamente frequentada por mulheres, muito usado, tem mais incidência sobre as meninas, né? Se a gente, pelo menos eu vejo até na minha experiência, quando você vê uma coisa que você não gosta no Instagram, quando alguém faz um comentário mal educado na sua foto, quando você está esperando a curtida do menino que você gosta, né? Quando você está esperando alguém curtir, ou quando você fala, meu Deus, por que fulano não curtiu minha foto? Ou quando você está lá, postou uma foto toda emocionada e só duas pessoas curtiram. Por que só duas pessoas curtiram? Você passa um dia pensando naquilo, né? Ou seja, aquilo aluga a nossa cabeça, a cabeça de quem está ali frequentando, e é um espaço frequentado por meninas. Eu queria ouvir, assim, o que faz com que as meninas sejam mais suscetíveis a esses problemas e como é que você nota isso na prática, né? O que os pais de meninas têm reportado para você? Olha, eu vou te falar que às vezes eu mesma fico aqui horas quebrando a cabeça num post e eu falo, gente, não é possível, só isso de curtida, o que será que aconteceu? O que que deu errado? E às vezes eu faço uma coisa que, tipo, eu pego uma frase, eu dou um print de alguma coisa e o negócio decola. Então, assim, não tem muito critério, sabe? Mas eu tô contando isso para mostrar que eu trabalho com isso, eu vivo isso e eu sou influenciada, eu me policio, né? Então, assim, eu falo, poxa, indiferente, tá tudo bem, segue o barco e vamos embora. Mas, assim, eu vejo em relação às meninas, principalmente, uma necessidade de aceitação, né? Então, assim, quando as meninas têm essa construção da autoimagem, da autoestima, têm isso bem construído em casa, quando é uma criança segura, tanto faz se o garotinho vai curtir a foto dela ou não, porque ela tá ali postando por ela, porque ela se sentiu bonita, porque ela tá com vontade de postar e tal. Agora, o que eu acho que a maioria dos casos é em busca de aceitação, em busca de aprovação, em busca de validação, de ser popular, de ser querida, em busca de uma validação de terceiros, o que ela não recebe em casa. Então, uma criança que não é vista dentro de casa, a tendência é que ela se mostre nas redes em busca disso, né? Em busca dessa visibilidade, em busca desse reconhecimento, desse elogio, desses vários pequenos gatilhos de dopamina que ela vai recebendo, né? Então, uma adolescente que recebe, sei lá, 100 curtidas numa foto, ela, nossa, uau, 100 pessoas gostaram da minha foto. Agora, se ela coloca uma outra foto, talvez até parecida, e naquele dia ela recebeu 10 curtidas, ela fica se sentindo péssima, tô horrorosa, tô acima do peso, e isso e aquilo, e ela começa a
buscar subterfúgios para entender o que deu errado e colocar a culpa nela, sendo que, na verdade, né, não é bem assim. Então, acho que a questão das telas muda muito essa percepção da autoimagem. Até agora eu fiz uns stories na chamada da live, coloquei um filtro lá, um batonzão vermelho, um cílios gigante. É isso que elas convivem. É isso que as meninas têm hoje, né? E isso não pode ser normalizado. Aí na hora de tirar uma foto, tá todo mundo horrorosa, uma foto mesmo, né? Sem ser Normal. uma foto normal. Tá ruim porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque não ficou bom. Então elas passaram a estranhar o normal, né? A vida real passou a ser alguma coisa fora do padrão. Muito interessante isso, porque, assim, dando um passo atrás nessa relação com as próprias redes sociais mesmo, eu me lembro que quando eu escrevi, sempre que eu escrevo sobre redes sociais e vício em telas e tudo mais, eu volto nesse ponto, né? Nós somos seres sociais, o nosso cérebro é muito primitivo, né? O nosso cérebro, ele é muito parecido com os nossos ancestrais que viviam em bandos. A gente é feito para viver em bando. Então, até certo ponto, buscar a aprovação do bando, querer estar bem com o bando, querer que as pessoas que estão em volta de você gostem de você, te validem, fazer que você se sinta bem, é normal, né? Isso faz parte, é normal. Tudo isso é parte da experiência humana, né? Inclusive, né, isso, em tese, deveria nos incentivar a tratar bem as pessoas, a fazer o máximo para que enfim, vamos manter esse grupo coeso, né? Ajudar o outro para que o outro te ajude, enfim, tudo isso faz parte da construção de uma sociedade. O problema é que as redes sociais ampliaram o nosso círculo social de uma maneira que a gente não tem nenhum controle. Então, se antes eu aqui, Maria Clara, na minha tribo, né, na minha aldeia, eu estava preocupada com o meu marido, com a minha vizinha, com a minha mãe, meu pai, minhas irmãs e meus amigos ali, com quem eu convivo, ou eu, Maria Clara, adolescente na escola, eu estou preocupada com a minha sala de aula, né, com a roupa que eu vou na escola amanhã, o que que a fulaninha vai falar. Hoje eu estou preocupada com o fulaninho que está lá do outro lado do mundo que está me assistindo no Instagram, né? E assim, isso faz com que o nosso cérebro perca o parâmetro de comparação, né? Eu sei que tem muitos psicólogos que explicam, do ponto de vista evolutivo, por que que a gente fica maluco com as redes sociais. A gente perde completamente o parâmetro de comparação. Meu Deus, para quem que eu preciso olhar? Que a opinião Para do quem que eu fulaninho preciso pedir não vai fazer validação? diferença nenhuma Exatamente. na sua Assim, vida. Você nem sabe nada exato. dele. Ele não tem poder de Exato, a gente interferir na sua vida, mas acaba não interferindo. não tem nenhuma, mas se não curtiu, ou se ele fez um comentário que fica. Você, putz, fulano viu meu story, o que será que ele tá pensando? Gente que você não convive, assim, você perde o seu cérebro, assim, eu acho muito interessante esse ponto de vista biológico. A gente não é biologicamente preparado para lidar com tanta informação, para lidar com tanto estímulo e com tanta necessidade de validação. Isso a doutora Micker fala bastante no livro, né? Ela explica que as meninas têm essa necessidade de validação, em algum nível isso é normal. Né? Então, que as meninas frequentem mais as redes sociais, que as meninas gostem de se ver bonitas, gostem de se ver bonitas para as amigas, para os meninos depois de uma certa idade, tudo isso é dentro do normal. O problema é que a rede social tende a extrapolar o que não é real. Né? Uma coisa, inclusive, que eu me lembro, talvez você pode validar isso, mas que eu me lembro que o próprio Dr. Cristiano Nabuco, que é do laboratório da USP, que cuida dessa parte de dependência tecnológica, também estuda bastante isso, fala bastante, é que nas redes sociais, o problema que o nosso cérebro faz o nosso cérebro perder um pouco o parâmetro é que quando a gente interage com uma tela, nós estamos perdendo várias nuances importantes da relação humana. Né? O tom da voz, os gestos, assim, você está só se relacionando com uma foto e com uma caixinha de A mensagem. linguagem Isso corporal, né? faz com que exatamente, a gente perde o elemento da linguagem corporal, e quando você perde o elemento da linguagem corporal, o seu cérebro meio que é obrigado a tentar exagerar, né? Assim, então, também ele relaciona um pouco isso, essa questão do filtro. Tudo tem que ter muito filtro, você tem que estar sempre muito bem produzida, tem que chamar muita atenção, você tem que escrever tudo em caps lock, você tem que fazer tudo muito exagerado nessa relação que é intermediada por uma tela. Você perde a sutileza, né? Então, achei interessante você trazer essa questão do filtro, porque inclusive tem pesquisas, tem reportagens mostrando como as meninas estão tentando mudar o corpo para ficarem mais parecidas com os filtros do Instagram, Exatamente. né? Você Cirurgias tem dados plásticas. Eu quero mostrando esse rosto aqui, eu cirurgias quero para... esse nariz. É surreal. Sim, isso E, tudo relacionado aos filtros do Instagram, pode falar.
perdi aqui, eu ia falar, acho que da cirurgia, como que isso tem impactado. Então, a gente Isso. vê que a rede social, ela muda o padrão de beleza, ela muda o padrão da moda, ela muda o padrão ela muda não, ela dita, né? Ela dita o padrão de beleza, da moda, do comportamento, com quem que anda, com quem que não anda, se ela, é aquela coisa, todo mundo em janeiro postando foto na praia. Se eu tô aqui em Belo Horizonte, eu vou ficar Por que que eu não deprimida tô na porque eu não praia? tô na praia, sabe? Aí tá todo mundo, beleza, eu tô na praia também, mas todo mundo de biquíni neon. Caramba, meu biquíni é preto, por que que eu tô de biquíni? Sabe? Então aí vai nascendo aquela comparação. E eu não sou boa o suficiente, e eu preciso emagrecer, e eu preciso comprar isso, e eu preciso estar com fulano. E é uma busca sem fim atrás de, mais uma vez, validação e aceitação. Por isso que a gente tem que fortalecer isso em casa, né? Eu até vou falar uma coisa meio fora aqui, a gente está falando de meninas, eu vejo muita gente falando, eu tenho uma responsabilidade imensa, porque agora eu tenho uma filha, eu tenho que fazer diferente, mas eu, como mãe de menino, também tenho que fazer diferente, né? Eu não posso criar mais um menino, né, bobo, eu não posso usar as palavras que eu gostaria aqui, mas assim, eu não posso criar mais um, né? Eu preciso criar um menino Uhum. responsável, respeitoso, ético, e com as meninas. E elas não podem aceitar Você não menos que pode criar mais isso. um menino grosseiro, né? Um menino que Isso. vai reforçar essas questões, que vai fazer com que, assim, vai reforçar que as meninas se sintam Isso. mais julgadas, né? Enfim. Então, é uma responsabilidade nossa, como pais e mães, né, dessa nova geração, criar seres humanos melhores, criar crianças seguras e responsáveis e cidadãs de bem, né, de modo Sim, a construir isso melhor. sim. Uma coisa que eu acho interessante, que você trouxe, né, e que a doutora Miker fala muito no livro, é essa importância de você construir em casa a autoestima das meninas. Né? Eu acabei fazendo essa volta falando sobre essa questão biológica, que eu acho muito interessante, mas agora, assim, isso sobre você ter uma autoestima bem construída em casa, estar segura, e a diferença que isso faz na hora que você vai passar para a rede, quem de nós, assim, eu falo que eu tenho 28 anos, então eu cresci, eu sou parte dessa geração que cresceu com redes sociais. Quantas conversas eu não tive com amigas, a gente percebe o dia que você tomou um fora, né? O dia que você não tá legal, o dia que você teve uma conversa que você não gostou, o dia que seu crush te deu um fora, enfim. O dia que deu alguma coisa errada, você tem essa necessidade de ir pra rede social, postar uma foto bonita para receber os likes e isso dá aquela tipo, ufa, né? Então tá tudo bem, então eu sou bonita, né? Assim, você tá, parece que um tipo, tá ok, então tá tudo bem. Né? O quão grave é você fazer esse tipo de associação? Então, e ao mesmo tempo, por outro lado, eu reparo a diferença que faz o dia que eu tive um dia ótimo com meu marido, que eu tô feliz, que eu tô bem, que eu estive com os meus amigos, eu posso estar me sentindo linda. Parece que a necessidade de você publicar aquilo é um pouco menor. Né? Se você tá Certamente. segura, se você tá tranquila, assim, se você sabe que, tipo... É claro que tem dia que, como você falou, que você consegue estabelecer uma relação saudável com a rede, na medida em que, puxa, hoje em dia eu tô super bonita, tive um dia feliz com o marido, me arrumei, saímos para jantar, tirei uma foto bonita, quero colocar. Você tem uma relação diferente, parece que você não fica tão ávida por aqueles likes, né? Assim, você tá satisfeita com o que você tem na vida real. A gente não tá aqui Você está criminalizando, né? Nem registrando dizendo o que a tela momento. não pode. Exato, Está você está registrando o registrando um momento momento bonito para e não compartilhar. buscando um Exato, resultado. É isso. exato, exatamente. E eu acho muito legal isso que a doutora Mika coloca, da importância do papel dos pais. Uma coisa que ela fala, que eu queria conversar com você, é assim, ela defende que os pais têm muito mais influência sobre as suas filhas do que eles acreditam, e que eles devem exercer essa influência para construir essa autoestima. Queria saber se você compartilha dessa impressão de que os pais, às vezes, subestimam a própria capacidade de construir essa autoestima das filhas, né? Porque parece que a gente está só pensando nos menininhos que ela vai namorar quando ela tiver idade para namorar, quando ela for, enfim, tiver lá seus 15, 16 anos, quando tiver na adolescência. Parece que a autoestima só vai tratar disso, né? E que os pais, não têm nenhum papel a desempenhar na construção da autoestima antes disso, desde que a menina é pequenininha, desde criança. Como é que é a sua visão, assim? Como é que você enxerga os pais de hoje em dia com relação à influência que eles têm sobre as meninas? Então, olha que interessante. Eu fiz um post hoje
sobre uma tragédia que teve com uma menina e tal, e um pai falou, mas isso, como que eu vou fazer? A minha filha tem acesso à internet, ela tem acesso ao celular, eu vou fazer o quê? Isso é da geração dela. E não é isso, a gente não pode fazer vista grossa. É a mesma coisa que você pegar a Aurora quando fizer 18 anos, você fala, toma aqui um carro, você já tem idade para dirigir. Não é bem assim, sabe? Tem que ensinar, você Uhum. tem que, para além da questão da autoestima, que eu vou contribuir daqui a pouco. Mas assim, para além disso, você tem que ensinar ela o que é o certo e o que é errado, a receber, por exemplo, ela vai receber a foto de uma amiga ou de um cara mesmo, numa, sei lá, passou do ponto lá numa festinha e desmaiou, ou vomitou alguma coisa, recebeu uma foto, cara, corta essa corrente, filha, não passe para frente. E se fosse com você, você ia gostar que seus colegas, suas amigas passassem isso para frente? Então, ensinar sobre empatia, ensinar sobre respeito, ensinar sobre como se comportar ou não, ensinar sobre desconfiança, sabe? Não desconfiar das pessoas, mas tipo assim, poxa, tem uma amiga minha falando que trocou de celular, querendo saber onde que eu tô, pedindo fotos, tem alguma coisa estranha. Então, ensinar essa Uhum. malícia no sentido de saber se defender, de saber avaliar Sim. aquela informação que ela está recebendo, jogos online, quem é você, me fala de você, manda foto, ensinar a não compartilhar dados, localização, o tanto de coisa que a gente pode evitar com essas pequenas coisas, pequenos ensinamentos que não é assim, filha, vamos sentar aqui para conversar. Você não pode fazer isso, isso, isso. É o nosso exemplo. É o que a gente está fazendo, é como que a gente se comporta. Não adianta você ser uma pessoa que, sei lá, você é a favor de chupeta, aí deu chupeta para sua filha, aí você vê um post lá de uma pediatra falando alguma coisa contra chupeta, você vai lá e xinga a pessoa, não é assim, isso não é a sua realidade, isso aqui. Olha o que você está fazendo e o que você espera da sua filha, né? Então, assim, seja exemplo, ensina sobre como se comportar, sobre como lidar, sobre não receber essa interferência externa, sobre a validação das outras pessoas. Isso a gente vai ensinando aos poucos, né? Com aproximação, com conexão, com interesse pelos assuntos da criança. Não adianta você, mais uma vez, do dia para a noite, falar, deixa eu ver o que tem aí no seu celular. Não é assim, filha, o que você gosta, o que você gosta de ouvir? Ah, você viu que vai ter um show dessa Uhum. banda aqui? Vamos junto. Assim, é ter interesse real pela vida da sua filha. E nisso você vai Uhum. alimentando esse relacionamento, essa família, né? Vai nutrindo isso, estreitando os laços e se aproximando. Porque quando ela estiver numa situação de dúvida, de insegurança ou de dificuldade, ela não vai procurar a validação externa, ela vai procurar abrigo em casa. Uhum. Sim, isso é muito, muito, muito interessante de ouvir, porque dentro dessa questão dos pais subestimarem a própria capacidade, eles subestimam o poder do próprio exemplo, né? E é o que você está comentando, a gente tem a impressão de que é uma coisa que surge de uma hora para outra, né? E aqui, assim, é claro que a gente precisa adaptar o discurso à realidade das pessoas, tem pais que trabalham muito, que ficam muito tempo fora de casa, mas ainda assim, às vezes a gente tem um pouco essa impressão, que agora trazendo lá para o começo da conversa, que para alguns pais também parece muito fácil terceirizar a educação dos filhos, né? Assim, a gente sabe que é isso, ser pai e mãe é desgastante, assim, é cansativo, exige bastante, apesar de ser muito gratificante também. Mas para que você, para, enfim, dar conta dessa responsabilidade imensa que é colocar uma criança no mundo e ter a satisfação de ver ela crescer, enfim, de se tornar um ser humano autônomo, uma pessoa de bem, uma pessoa, enfim, uma pessoa que dê orgulho, né? Uma pessoa que vai ajudar o próximo. Você precisa tomar essa responsabilidade. Não dá para terceirizar, por mais difícil que seja, é exigente. É claro que dar uma tela muito cedo é um caminho mais fácil. É claro que assim, enfim, é claro que você não, claro que não observar é o caminho mais fácil, mas para colher esses frutos na adolescência, enfim, do seu filho, da sua filha, é preciso ter acompanhado desde o comecinho. E eu agora aqui com a Aurora tão pequenininha, imagino você com o Francisco, né? Ele tem 4 anos, que eu lembro que você comentou. Uhum. A gente repara como eles mudam de um dia para o outro, né? E vão mudando aos pouquinhos. Então, assim, desde já começa a perceber a importância da observação do pai e da mãe com relação aos filhos, de modo geral, mas já estamos referindo ao livro, à própria filha. Você vai percebendo aos pouquinhos o que ela gosta, você começa a perceber aos pouquinhos o que ela aprendeu a fazer.
Então, acho que nessa questão de intermediar a relação com as telas, vai um pouco do que você está dizendo, observar todos os dias um pouquinho o que que essa criança gosta, né? O que que essa menina precisa, né? Fornecer esse olhar que essa criança vai buscar depois nos amiguinhos. E outra coisa que você comentou que eu achei bem interessante é essa questão do exemplo, né? Não dá para a gente cobrar que a criança, que a menina, não fique o dia inteiro compartilhando fotos no TikTok, no Instagram, o que quer que seja, no Snapchat, enfim. Se a gente passa o dia inteiro vidrado numa tela, postando foto e pedindo essa validação, e exigindo essa validação externa, né? Então, eu reparo muito, assim, tipo, eu fico observando desde bebezinho o quanto elas olham pra gente. Quanto, especialmente nós como mães, a gente é a referência feminina. Para o menino também vai ser de uma maneira diferente, mas como mãe, assim, eu sou a primeira referência feminina da Aurora. E você, inclusive, vai ser a primeira referência de como o Francisco vai tratar as meninas, né? Assim, que é uma outra relação. O quanto é Nossa, é importante você pesado, né? desenvolver. É uma É baita pesada essa responsabilidade. responsabilidade, né? De saber de que exatamente, que você é a primeira referência, assim, primeiro modelo que ele vai olhar e falar, então é assim que se trata uma menina. E no meu caso, né, no caso das mães que vão ler o livro sobre educar meninas, eu sou o primeiro modelo de mulher que minha filha vai olhar e pensar, tá, eu sou uma menina, eu não preciso ficar perguntando, não preciso ficar pedindo atenção de todo mundo, né? Assim, eu estou segura com o meu corpo, eu estou bem com quem eu sou, bem com a minha família me valida, me ama e é disso que eu preciso, né? Só que agora, Mariana, para a gente começar a encaminhar para o final da nossa conversa, que eu queria que você comentasse, assim, a gente passou aqui 40 minutos malhando as telas, né? Falando dos problemas das telas, das redes sociais e tudo mais, porque elas de fato têm problemas severos. Mas estamos eu e você aqui na frente de uma tela, usando uma tela. Eu tenho meu Instagram, eu adoro Instagram, gosto de postar foto. Então, assim, não dá pra gente ser hipócrita também e achar que a gente vai viver agora numa vida completamente sem tela, completamente offline. Não dá pra eu achar que minha filha não vai ter nunca acesso a tela nenhuma, nunca ela vai querer um celular, nunca ela vai ver um coleguinha. Né? Assim, não dá pra eu garantir que eu vou criar a Aurora numa bolha, né? Assim, não tem jeito, não tem como você fazer isso. E nem, como E eu nem falei, isso que não a dá nem gente pra quer, você né? mentir, né? Assim, e nem, não é isso que a gente quer, né? Não é bom de jeito nenhum. E assim, não tem como eu mentir. E como eu falei, não dá pra gente ser hipócrita também e fazer de conta que as redes sociais não têm coisas boas. Né? Uhum. Assim, eu adoro poder conversar com as minhas amigas que estão lá em Portugal, lá em outros países. Adoro poder conversar com meus parentes que estão em outros estados, né? Trocar ideia. É ótimo pra mim e é ótimo. Quero que a minha filha possa usufruir das coisas boas das telas. E também tem um outro ponto que é importante, que tem muitas famílias, não adianta a gente também ter um ar de desesperança, né? Tipo, putz, você deu tela para sua filha, então agora já era, esquece, né? Vai ter todos os problemas possíveis, vai ter déficit de atenção, né? Não vai ser obediente, esquece, né? Eu acho que isso também é muito injusto e falso, né? Não dá pra gente Exatamente. colocar esse fatalismo. Então eu queria colocar para você assim, quais são as suas recomendações para pais e mães de meninas que querem ter uma vida mais offline, né? Assim, querem criar esses bons hábitos nas meninas com relação às telas. Faz sentido proibir de um dia para o outro uma criança que já começou a usar? Enfim, queria que você desse algumas dicas nesse sentido. Tá. Olha, para crianças pequenas, menores de 2 anos, menores de 3 anos, eu costumo fazer uma retirada mais abrupta, mais radical. Porque a criança ela não precisa daquilo ali. Quem precisa de tela é o adulto, né? Mas para maiores, crianças maiores, pré-adolescentes, não precisa tirar a tela, gente. É só a gente usar a tela com consciência, sabendo o que está sendo acessado. Como você falou, sobre observar a criança, observar o comportamento da criança. A criança passou a ficar mais arredia, está mais calada, está reclamando, está chateada. Observa, tem alguma coisa que está incomodando. Lê, aprende a ler a criança, né? Se ela está muito tempo enfurnada no celular dentro do quarto, alguma coisa tem, né? Se ela está sentada aqui no computador, na sala, está dando risada, não sei o que, está interagindo, é um sinal para você. Agora, se ela está fechada, se ela está triste, se ela está deprimida, isso tem que significar um alerta para você.
né? Mas de modo geral, o que eu sempre recomendo é usar a tela para quem tem crianças maiores que vai usar todo dia, usar na rotina mesmo, assim. Você não acorda, toma café da manhã e faz as suas atividades, coloca a tela e coloca o momento da tela. Acorda, toma café da manhã, arruma a cama, faz a higiene, lê um livro, faz tarefa de casa, não sei o quê, tela. Aí tem 1 hora de tela, tem meia hora, tem 40 minutos, enfim, ajusta conforme a sua rotina. Para criança que Uhum. estuda de tarde, por exemplo, chegou da escola, almoçou, quer descansar um pouco antes de recomeçar o dia, coloca isso. Eu só não sugiro atrelar, por exemplo, ao almoço, porque senão a criança para de comer, come rápido para poder ir para a televisão. Mas, tipo assim, 1 hora da tarde, 2 horas, deu 2 horas, aí a criança tem o tempo dela, vai ficar ali, deu 3 horas, acabou. E assim, nós temos que bancar essa decisão. Filho, eu sei que você quer mais, eu sei que esse jogo tá muito legal, que seus coleguinhas todos estão online, eu sei que esse filme é muito bom, que você tá gravando esse vídeo no TikTok, mas amanhã, quando der o tempo tal, você retoma isso. Agora a gente precisa fazer outra coisa. E está disponível fisicamente e emocionalmente para acolher a frustração daquela criança, porque no começo ela vai resmungar sim, né? Não espere que a criança fale, ai, já deu tempo, obrigada. Nunca, né? Ela não vai fazer isso. É, Ah, ótimo, mãe, beijo, tchau. Agora eu vou ler um livro, agora eu né? vou ler o Assim, do livro. nada. Ela vai fazer isso até depois de um tempo, depois que ela entender que o processo é esse. Mas de começo, e assim, muita gente acha que vai ser muito difícil, mas é tipo uma dieta, né? No começo é mais difícil, requer mais, é mais desafiador, mas depois a gente começa a dormir melhor, a ter mais disposição, a ver o resultado na balança, aquela coisa. Aí o benefício vem, as coisas fluem. Então eu sugiro colocar de rotina, mas organiza a rotina junto com a criança, tá? Não é assim, agora você vai ver nesse tempo. Não. Ordem, é, não vai funcionar bem. Então organiza junto com a criança. O que você quer ver? Que horas? Ah, 7 horas da noite não, que já está muito tarde. Vamos ver um pouco mais cedo? Estabelecer regras. No próprio livro fala a regra de não levar celular para a mesa. Isso não é para criança, isso é para a família toda. Isso é para a mãe não ficar Uhum. respondendo mensagem de É o que eu trabalho. comentei, né? Não tem como você pedir que a criança não ande com o celular na mesa se você vai almoçar com a criança e está lá olhando o WhatsApp. Isso. Então, assim, estabeleça critérios da sua família. O sol baixou, isso é para crianças mais novas que ainda não tem muita noção de relógio, de horário. O sol escondeu, ficou escuro, não tem televisão mais, não tem, só amanhã, no dia seguinte, quando o sol aparecer de noite. Então, vai criando essa rotina, essas regras na sua casa, sabe? Durante a refeição não pode, quando tá escuro não pode, pode conteúdos em especial, né? Você alinha com a criança ali. Não adianta também dar um celular e some achando que a criança vai fazer um uso justo e consciente, seguro, sabe? É preciso monitorar. Dá trabalho, gente, dá trabalho. Mas o Uhum. benefício, a segurança e o retorno disso vale a pena. Sim. Aqui, ó. É uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo muito nas suas postagens, e eu acho que isso é importante dizer, é você adequar a realidade do pai e da mãe, né? Exatamente. Assim, de 0 a 2 anos a OMS recomenda que não tenha telas, mas depois você tem ali um percentual que tudo bem. Então, assim, voltando para o começo da conversa, o problema não é ali a tela em si, assim, meu Deus, nunca vai usar, né? É impossível. O pessoal fala muito, eu vejo você postando também sobre a famosa tela de emergência. Né, assim, eu tô dando banho no irmãozinho mais novo aqui, tá, então enquanto o irmãozinho mais novo tá tomando banho, você criança de 5 6 7 anos, tem aqui 20 minutos do desenho tal que a mamãe vai colocar e tá aqui pra você ver. Ponto. Né, assim, você tem uma situação específica, ou então vamos fazer a noite do cinema, né? Já vi quando eu era criança, a gente adorava, eu com Isso as é minhas irmãs, ótimo. a gente alugar um filme, arrumava a sala, aquele bando de colchão, faz pipoca. Então, esse é o momento da gente assistir o desenho, ou assistir um filme. Enfim, você coloca a tela em momentos específicos e adequados à rotina da família, né? Assim, que vai fazer sentido ali, que a criança vai entender que aquilo é um momento de exceção e que quem está no controle é a mãe, né? Mas por que que eu gosto de usar a tela de rotina? Porque se você coloca ali para dar banho no mais novo, falar, aí o menino tá quieto, deixa eu só dar jantar aqui. Aí já tá quietinho ali, deixa eu aproveitar e colocar para dormir. E aí a gente vai aproveitando desse comodismo e aí passa do ponto, sabe? É Agora, se um você bom colocar ali de ponto. rotina
todos os dias, enquanto o seu irmão toma banho, você fica no celular. Ok, acabou o banho, acabou o celular. Aí que você tem que se manter firme, sabe? É perigoso, Uhum. assim, entendeu? Esse limite é perigoso. Tu dê a mão Sim, ou dê o sim, braço. Por isso que eu sim, insisto tanto sim, na tela de rotina, porque a criança vai entender, acabou o banho, daqui a pouco ela vai estar desligando o celular sozinha, porque ela sabe que acabou, que ela tem que fazer outra coisa. sim, sim. Eu queria só fechar, assim, queria que você reforçasse um pouco mais essa questão do exemplo dos pais nesse processo, né? Assim, especialmente para a formação, fechando tudo isso que a gente comentou sobre a formação da autoestima de uma menina, que ao que as pesquisas indicam é o que mais é baqueado, né? Assim, o maior baque que uma menina sofre quando passa tanto tempo em frente às telas, parece que junto com essa questão de concentração, essa perda de autonomia, tudo que a gente comentou lá no começo, as meninas assim começam com isso e vão desenvolver para essa questão da autoestima. Quão importante é o exemplo dos pais nessa construção, nesse processo inteiro, assim, você observa que famílias, os hábitos familiares têm tanto impacto, assim, em como as meninas se relacionam, como os meninos também, né, mas só dando foco com essa questão das telas. Sabe o que que me veio aqui? De modo geral, o exemplo que a gente é de modo geral. Imagina se eu olho no espelho, eu sou insatisfeita com o meu corpo e tô assim, nossa, como eu engordei, meu Deus, que tanto celulite, olha esse braço, olha isso, olha essa veia, olha essa olheira. Se a criança tá assimilando tudo. Então não é só com a tela. Como que eu quero que minha criança tenha uma alimentação saudável, que ela coma uma salada, um brócolis, não sei o que, se eu estou comendo um fast food? Então, como que eu quero que a minha criança leia um livro se eu estou no celular? Né? Como que eu quero que a minha criança cuide bem dos animais se eu dou um chute no meu cachorro? Então, isso vale para tudo. Né? E nisso, esses pequenos cuidados, esses pequenos exemplos diários, né? A forma como você fala com seu esposo e como você aceita que ele fale com você, a criança está assimilando tudo. Né? Não é só a tela é uma partezinha dessa construção. Então, essa questão da autoestima, agora relacionada especificamente à tela, o conteúdo que a gente tem acesso, a gente fica assistindo, sei lá, só coisa de vídeo de Miss Brasil, ou se a gente vai assistir alguma coisa que, talvez um pouquinho de Miss Brasil, talvez um pouquinho de uma série ali mais interessante, talvez daqui. Então, assim, o tanto que o impacto do conteúdo que você está assistindo, o tanto que o conteúdo que você está assistindo impacta no seu bem-estar, na sua relação com o próximo, no exemplo que você está dando, né? É aquela coisa, se você fica só seguindo o Instagram de fofoca, de meme, de não sei o que, não está te agregando em nada. Mas tem muito perfil bacana, tem muito pensador, tem livraria, tem editora, tem filme, tem cantor, tem não sei o que, tem muita coisa bacana pra gente assistir aqui. Então, pra gente fazer esse filtro, Isso é muito, sim, né? muito interessante. Muito interessante, Mariana, você trazer esse ponto, porque isso me remete ao livro também, porque a doutora Meg Micker, num certo momento, ela fala isso, né? Ela fala, não estou dizendo que a rede social, a internet, seja ruim em si mesma para as jovens. Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa para você aprender. Nós estamos aqui duas fazendo uma É, live que é de conscientização, tentando trazer uma coisa de útil. Então, as mães e pais podem guiar as meninas para consumir bons conteúdos nas redes exatamente, sociais, né? Não exatamente. apenas ensinar a usar a tela em relação ao tempo de tela, mas estar ao lado da menina para ver o que ela vai assistir. Né? Assim, vamos seguir que influenciadores ela está seguindo, quais são os perfis, Exatamente. quais são os vídeos, quais são os canais, quais são os desenhos, Vai né? ficar Que valores assistindo esses desenhos estão dancinha o transmitindo. tempo todo, né? Ou você vai assistir uma dancinha, ou você vai assistir uma experiência, ou você vai assistir um esporte, uma música. Isso pode ter um impacto muito grande na formação dela, né? No aspecto principal aqui, na autoestima. Se ela tá vendo só meninas magrinhas, bonitas, cabelo liso, não sei o que, loura, fazendo, né? Que é o nosso padrão, fazendo essa dancinha, ela vai se cobrar por isso. Agora, se ela tá vendo meninas com diferentes corpos, se ela tá vendo um esporte ali de uma menina, aquela fadinha lá, esqueci o nome dela, Rayane, né? A menina Raíssa. Raíssa, skatista, de sainha de tule, não sei o que. Ela fala, nossa, caramba, eu posso também fazer isso. Então, assim, quais são as influências
que a gente está apresentando, né? Deixando as portas abertas. Sim, tem tanta coisa boa, né? Tantos bons desenhos, enfim, tantos bons filmes, coisas que você pode controlar. Eu lembro que eu já li um livro que agora até me esqueci qual é, mas que a autora comenta esse tipo de coisa. É diferente até no conteúdo. Você pode colocar um desenho super rápido, super acelerado, ou ao mesmo tempo vai passar uma mensagem que os pais não queiram, assim, uma coisa que seja extremamente consumista, né? Enfim, você tem. Essa diferença também impacta, né? Aliada ao Exatamente. tempo só que ela vai passar na tela. É diferente ela passar ali, talvez, 1 hora presa num conteúdo ruim, mas ela pode passar 1 hora controlada dentro da rotina, com tudo estabelecido, com um bom conteúdo, né? Um Uhum, conteúdo que vai fazer bem, que vai fazer ela, enfim, achar coisas bonitas, aprender coisas boas, enfim, tudo isso exatamente. também impacta. Bom, Mariana, muito obrigada. Eu vou deixar você fazer as suas considerações finais antes de encerrar a live, então pode falar do seu trabalho. Queria que você deixasse as últimas dicas, o que você achar que é importante dizer para pais e mães de meninas que eu não tenha falado nessa conversa, e depois a gente se despede. Tá, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Glaucia, falando se celular e TV atrapalha a criança porque o filho vai para a primeira série. Com certeza, E tem uma desculpa, eu queda assim. nem vi que a pergunta Ah, entrou é, aqui. porque já tem Pode muito falar. tempo, já eu li na hora que ela mandou. Com certeza impacta o rendimento escolar, porque é aquela coisa, a tela é tudo ali na hora. Aí na hora que a criança, né, muito imediatista, muito rápido, na hora que a criança senta, que ela tem que escrever, que ela tem que raciocinar para fazer a conta, que ela tem que aprender a história, é claro que tem um impacto no rendimento escolar. Então, assim, é para proibir? É para radicalizar e tirar? Não. É para usar com cuidado, com consciência, saber o conteúdo que está acessando. Mais uma vez, usar a tela ali de rotina, é, numa rotina, num uso equilibrado, ajustado com outras coisas. Tem criança, ô Maria Clara, que assim, eu já vi, fica, sei lá, 5 horas na escola, dorme 10 horas e fica 5 horas na televisão. Sobrou o quê? Acabou o dia. A criança não brincou sozinha, não praticou um esporte, não foi na natureza, não ficou com os pais. Então, assim, gente, olha de fora, sai assim, da bolha. Olha o que está acontecendo com a sua casa. Você é uma família? Está convivendo? Está tendo lazer? Está tendo esporte? Está tendo leitura? Está fazendo as atividades essenciais ali de higiene, de alimentação, sem interferência da tela? Está conseguindo dormir bem? Então, quando você fizer, tem uma calculadora, né? Que a gente fala que é a calculadora do tempo de tela. Se a criança dorme 12 horas, lá, 10 horas, fica 5 horas na escola, gasta X tempo se alimentando, gasta X tempo tomando banho, fazendo esporte, não sei o que, sobra quanto ali? Vai sobrar meia hora para ela assistir televisão. Tá tudo bem, porque ela já fez as outras coisas. Ela já contribuiu em casa, ela já se divertiu livremente, já brincou. Então, assim, pode usar? Pode, mas cuidado com os seus exemplos, cuidado com os acessos, esteja presente, veja, né? Marcar em cima mesmo, não é vigiar, não é invadir a privacidade, mas é orientar, ensinar, sabe? Nós somos os responsáveis. Muita gente pergunta, quando eu posso dar um celular para minha filha? Não existe uma idade Essa ideal. é a pergunta de Eu milhões, né? sempre devolvo a seguinte pergunta: você está preparado para assumir essa responsabilidade, para orientar a sua filha a ter um celular, para os possíveis BOs que irão acontecer com esse celular, sabe? Ela precisa de um celular ou ela quer um celular? É isso que o livro fala, né? Ela precisa de um Isso é celular um para se ponto comunicar ou interessante. ela quer um celular porque todo mundo tem? Então, assim, o recado é: assuma a sua responsabilidade, define a rotina, se conecta, estreita os laços com a sua família, que as coisas vão entrar em equilíbrio. E a tela vai ter o tempinho lá dela. Mariana, muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa live aqui com a gente. Dei uma olhada lá no livro do Caio Filhas Fortes, Numa Sociedade Líquida. Ele é bem interessante, tem essa questão das telas. Em breve nós teremos mais Vou lives aqui colocar no ele aqui canal, também. na página da Quad... Sim, esse livro aqui. Isso. Em breve nós teremos outras lives aqui, mais conteúdo na página da Quadrante para falar sobre ele, outros temas que ele aborda, mas essa questão das telas achei que, enfim, a Mariana foi muito bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dei uma olhada lá na página dela também, que fala Um bastante sobre o prazer. assunto, tem dicas muito legais
sobre como passar tempo, que eu acho que essa questão das telas é um pouco que nem fazer dieta. Não apenas é difícil, mas exige criatividade, né? Às vezes a preguiça que a gente tem de inventar o que fazer é quase tão grande quanto a dificuldade de comer uma coisa boa em si, né? Não sei se você concorda, mas essa coisa da É, tela é a mesma coisa, né? Assim, a criatividade de, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer com essa menina ao invés de dar uma tela? Às vezes atrapalha. A Mariana tem dicas muito interessantes nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez, Mariana. Obrigada para todo mundo que acompanhou. A live vai ficar salva aqui, vai para o YouTube também. E boa noite. Até a próxima. obrigada. Tchau, tchau.